Olá, eu sou a Rebeca Miller, eu sou graduanda em História pela Universidade de Brasília e a minha iniciação científica trata da aplicação da justiça na capitania de Goiás, na fronteira do Araguaia-Tocantins. O artigo fez uma relação entre a construção do imaginário do sertão e as teorias sobre a fronteira para compreender as agências e as interações sociais e políticas envolvendo as sociedades indígenas e os colonizadores portugueses, na segunda metade do século XVIII, na capitania de Goiás. Então, a partir das fontes manuscritas analisadas do Arquivo Histórico Ultramarino e de um relato de viagem publicado da revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, buscou-se perceber e interpretar historicamente as relações políticas e socioculturais, além das possibilidades de negociações e de estratégias desenvolvidas por esses agentes dentro desse espaço fronteiriço que foi as Minas de Goiás, e que depois de 1739 se tornou a capitania de Goiás. Então foi utilizada a expedição para a Ilha do Bananal, realizada em 1755 pelo alferes José Pinto da Fonseca, durante o governo de José de Almeida Vasconcelos, para a conquista da nação Carajá e o controle da navegação do rio Araguaia. O intuito, nesse sentido, era observar o rio como a nossa fronteira, biofísica e política de análise, o local em que os colonizadores reproduziram as hierarquias que existiam na sociedade colonial, levando consigo também a cultura e as concepções diferentes de sociedade e de gênero, além de ter sido um espaço de troca de saberes e de conhecimentos. Esse mesmo rio, o Rio Araguaia, ele foi palco de múltiplos agenciamentos e uma divisória muito importante, a divisória física e de proteção, de segurança, contra os não indígenas e, ao mesmo tempo, um facilitador para o avanço dos Chavantes, os inimigos dos Carajás. Também foi utilizado uma fonte com uma disputa jurisdicional entre os juízes ordinários dos julgados da capitania e os membros da Câmara de Vila Boa de Goiás, que durou pelo menos 4 décadas. E com ela buscou-se compreender como esses agentes se movimentavam e desenvolviam ações de agenciamentos e de enfrentamentos, para garantir a governabilidade e para transformar e aplacar o sertão fronteiriço, em meio às necessidades de ordem pública. Essas negociações e as oposições que ocorriam, elas permitiram a criação de condições de sobrevivências mais favoráveis dentro desse sertão. O objetivo era ultrapassar os limites das ações individuais e alcançar os mecanismos e estratégias que estavam disponíveis naquela sociedade colonial e que foram manejados pelos colonos e por esses protagonistas indígenas, para que fosse possível reduzir as perdas, preservar os territórios e garantir alguma margem que fosse de autonomia frente a um cenário tendencialmente hostil. Infelizmente, não foram encontradas até o momento fontes referentes à capitania de Goiás desse período colonial e que indicassem a utilização do direito e da justiça pelos povos indígenas, para que houvesse a reivindicação de privilégios e de proteções, mas que auxiliaria muito em novas análises para se repensar as múltiplas formas de protagonismos dos povos indígenas nesse contexto. Essas interações entre os indígenas e os colonizadores, elas criaram o sertão colonial goiano, muito marcado pelo conflito, mas também muito marcado pelas negociações. E essas particularidades da região fronteiriça, como é o caso da capitania de Goiás, foi um marco definidor para como esses agentes iriam enfrentar não somente o outro, mas o próprio sertão. Um sertão que deve ser entendido como um outro agente participante da sociedade colonial. Uma região rica, vasta, de grandes riquezas minerais e vegetais, e que foi palco de guerras, aldeamentos, muitas doenças, mas que nunca foi uma região desabitada e incivilizada. Por fim, observando as limitações das fontes em que encontramos os relatos que concentram a visão do colonizador e do luso brasileiro, buscamos contribuir para uma historiografia que tenha apresentado os povos indígenas do período colonial como atores de suas próprias histórias, em que negociam, exigem e resistem, reestruturando suas sociedades e suas cosmovisões diante do contato colonial. Obrigada.